Olá, amadas, tudo bem? Graças a Deus, a paz do Senhor para todas as irmãs da classe Ruth. E nós estamos aqui para dar continuidade à lição de número 10, que tem por título Uma Mensagem Pessoal. O texto áureo está aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, ele vai se referir ao povo de Deus. Dentro dessa perspectiva, nós entendemos que o padrão de comportamento dos incrédulos, eles são descritos nos versículos anteriores. E quando ele diz sois, interessante observar que o crente em Jesus já é membro do reino de Deus. Ele só precisa compreender o significado profundo desta mensagem para ele. A fim de proclamardes. Interessante que essa proclamação, ela não é apenas verbal, mas toda a vida do cidadão do reino do Senhor. A introdução ela vai descrever a Bíblia como escrita para revelar ao homem o caráter de Deus e os padrões que Deus traçou para que o relacionamento quebrado por causa do pecado fosse refeito. E a palavra de Deus ela vai conter uma mensagem muito pessoal e endereçada a cada indivíduo em particular. A sua divisão como Antigo e Novo Testamento, em que o Antigo vai tratar da história do relacionamento de Deus como uma nação em particular na terra, Israel. E a segunda divisão, que é o Novo Testamento, vai tratar do relacionamento de Deus a um povo em particular, que é a igreja. O tópico 1 da nossa revista tem por título Conceito do Reino Divino no Mundo. O preâmbulo a esta promessa está lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 4, versículo 5 e o versículo 6 da nossa revista. Aqui no 19, capítulo 19 de Êxodo, o versículo 4 vai trazer, Deus ele irá descrever seus atos poderosos. Lá está escrito assim: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da águia e vos trouxe a mim. A parte B, que é o versículo 5, nós vamos entender as exigências para serem membros do reino de Deus. Se o reino ele tem um conjunto de normas que regem os relacionamentos interpessoais, o reino de Deus não poderia ser diferente. Assim, sendo o que Deus exigia era que o povo de Israel fosse cumpridor dos termos da aliança do Senhor. A verdade é que quanto mais graça for derramada sobre os filhos de Israel, tanto mais responsabilidades para com essa graça será exigida de quem recebeu. E isso Jesus ilustra na parábola do mordomo em Lucas 12, 42 até o 48. C. A primeira promessa, ser povo de propriedade particular de Deus. Toda a terra pertence a Deus. Israel, entretanto, agora entraria numa categoria privilegiada no relacionamento com o Criador. Os judeus seriam designados como um povo particular, separado por Deus para um propósito sublime. D. A segunda promessa, ser um reino de sacerdotes. A parte do versículo 6, a parte A. Esta segunda promessa tem um sentido duplo. Como membros do reino de Deus, cada indivíduo era ao mesmo tempo um rei e um sacerdote. De certa forma, Israel tinha primazia entre as nações, o que é característico da realeza. Se observarmos atentamente a posição geográfica de Israel no mapa mundi, perceberá que a sua localização é exatamente central. Isso foi caprichosamente escolhido pelo Senhor da terra.
O tópico é a terceira promessa, ser uma nação santa, que é o versículo 6, a parte B. Se o lugar do verdadeiro sacerdote é no meio do povo, também é verdade que ele não compactua com o pecado do povo. Por isso a promessa de ser uma nação santa, ou seja, cada indivíduo de Israel deveria comportar-se de tal forma que a intimidade de seu relacionamento com o Senhor fosse atestada pela sua santidade de vida. A santidade não era opcional, mas uma obrigação, que é o que está lá em Levítico 11, versículo 45. O povo de Deus santo deveria ser santo como é o seu Deus. E agora aqui no tópico de número 2, que tem por título a Igreja, o novo Israel de Deus. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, evoca o mesmo palavreado do livro do Êxodo para referir-se aos direitos e responsabilidades desses novos cidadãos. A. O compromisso do cidadão do reino é com o Deus que o salvou, como está lá no versículo 9, a parte B até o 10. Da mesma forma como os israelitas foram libertados por Deus do cativeiro egípcio, a igreja foi libertada por Deus do reino das trevas e nos tornamos agora habitantes do reino da luz. B. Primeira afirmação, somos raça eleita. O versículo 2, o tópico 9, a parte A. A nova raça eleita não é classificada nem como judeu, nem como gentio, mas uma raça à parte, ligada pelo sangue de Cristo, que tem o mesmo vocabulário cristão e identificada pelas marcas de Jesus em sua vida. C. Segunda afirmação, sacerdócio real, 2:9, parte B. Da mesma forma que Israel, a igreja exerce diante do mundo um papel sacerdotal. Nosso sumo sacerdote não é humano, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, como afirma a epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 11 até o 15. Somos também intercessores pelo mundo e aqueles que receberam de Jesus a incumbência de pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. D. Terceira afirmação, nação santa, capítulo de número 2, versículo 9, a parte C. Entendemos aqui que, diferentemente do Israel do Antigo Testamento, a lei da nova nação não está impressa em tábuas de pedra, mas no coração de cada crente, conforme foi prometido em Jeremias e cumprido a partir do Pentecoste, Atos 2, através da habitação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que santifica o novo Israel. E o último tópico é o tópico E, quarta afirmação, povo de propriedade exclusiva de Deus. 2, versículo 9, a parte D. No reino de Deus não pode haver indivíduos com dupla cidadania, ou seja, ou somos 100% do Senhor ou não somos nada em seu reino. E a conclusão, para fecharmos esta lição, Israel falhou com Deus. Todos os privilégios de serem membros do reino divino foram perdidos, porque eles não atentaram na responsabilidade que esta aliança trazia. A igreja é a incumbida atual de revelar ao mundo o amor de Deus. Isso só será possível se, ao invés de reclamarmos diante de Deus por nossos direitos de cidadãos do reino do Senhor, cumprirmos as nossas obrigações como tal. Quando tornarmos a atitude de raça eleita, sacerdócio real, nação santa e o povo de propriedade exclusiva de Deus, quando abraçarmos a graça com todos os privilégios que ela nos dá, mas também com todas as responsabilidades
que dela derivam. Aqui nós concluímos a lição de número 10 da nossa revista e até a próxima lição, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau. Que Deus vos abençoe e fiquem na paz.